Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui em mais uma videoaula da nossa disciplina. Hoje nós vamos estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais dos sistemas de produção agropecuária. Vamos lá? Bem, eu gosto, de sempre iniciar estudando os conceitos. Então vamos estudar o conceito de sistema de produção. Trouxe para vocês um conceito bem prático, bem objetivo, ok? Então, sistema de produção refere-se às práticas comuns de manejo associadas a uma determinada espécie, visando a sua produção. No caso de espécies vegetais, espécies de plantas. Quando a gente refere a espécies de animais, ao invés de produção, nós utilizamos o termo de criação. Aqui eu trouxe para vocês o fluxograma bem resumido, com etapas de um sistema de cultivo de soja, em azul. E os blocos laranja são atividades que complementam esse sistema de cultivo de soja. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa preparar essa área que vai receber as sementes. Então, para fazer o preparo da área, antes, eu já coletei as amostras do solo, identifiquei, enviei para o laboratório, recebi essas análises, fiz a interpretação e vi se vai ser necessário ou não realizar a calagem, as gessagens. Essa técnica, essas técnicas e outras, com profundidade, nós vamos estudar na próxima videoaula. Então, quando a gente faz calagem, quando não faz, gessagem, enfim, tá? Que eu vou ser vou explicar de uma forma bem resumida nessas etapas aí do sistema de produção de soja, ou sistema de cultivo de soja. Mas, enfim, a gente fez calagem, fez gessagem, fez a dessecação do cultivo anterior, e aí a nossa área, ela está pronta. A área está preparada para que seja feita a semeadura, no sistema de plantio direto. Sistema de plantio direto também nós vamos estudar na próxima videoaula, ok? Bem, solo preparado, prontinho para receber as sementes, nós vamos então para o próximo bloco, semeadura e adubação. Então, eu já estou com as sementes, faço o tratamento dessas sementes, inoculação dessas sementes, Soja é uma espécie leguminosa, então nós precisamos potencializar ali, para que seja feita a fixação biológica do nitrogênio, ok? E também já faço a adubação de plantio. Solo preparado, plantio realizado de forma correta. Agora nós vamos fazer o quê? Os tratos culturais de acordo, com o planejamento e a necessidade. Então é preciso fazer o controle de plantas daninhas, controle de pragas e doenças. Minha soja cresceu de maneira satisfatória, houve a produção, então é preciso que seja feito o quê? A colheita. Bem, então, aí as principais etapas, bem resumido, mas eu quero chamar a atenção de vocês para quê? Antes da gente preparar o solo, eu tenho que definir qual que vai ser minha área de plantio, tamanho dessa área. E aí tudo isso é definido de acordo com o quê? Bom, primeira coisa, recurso. Quanto de recurso eu tenho, quanto eu consigo de crédito, para poder fazer a compra dos insumos e a contratação da mão de obra. Então, essa etapa do planejamento, ela antecede, o preparo da área, o plantio em si. E no final também, o pós-colheita ali, a gente precisa de secar essa soja, de armazenar e de levar essa soja até o consumidor final, seja ele no mercado, interno ou externo. Então, aí tem também a questão da logística do transporte, ok? Então, esse aqui eu mostrei para vocês um fluxograma bem simples do sistema de produção, sistema de cultivo da soja. Mas poderia ter sido com milho, café, gado de leite, gado de corte. É só um exemplo, tá bom, pessoal? Bom, então, continuando aqui, sobre o conceito de sistema de produção,
a gente viu o quê? Que é composto pelo conjunto de sistemas de cultivo e ou criação, vai depender da espécie, né? No âmbito de uma propriedade rural. E eles são definidos a partir dos fatores de produção, terra, capital e mão de obra. E todos interligados por um processo de gestão. E vocês, né, como futuros e futuras técnicos e técnicas em agronegócio, vocês vão poder atuar muito nessa parte da gestão, ok? Bem, os sistemas de produção, eles são classificados de acordo com sua complexidade. Então, nós temos aí o sistema em monocultura, sistema em sucessão de cultura, sistema em rotação de culturas e sistema em consorciação de culturas. E, por fim, o sistema em integração, conhecido também como sistemas agroflorestais. Então, agora eu vou querer explicar para vocês um pouco de cada tipo destes sistemas de produção, ok? Bom, vamos começar pelo sistema em monocultura. Mono significa o quê? Apenas uma espécie, ok? Apenas uma cultura, né? Então, o sistema em monocultura ocorre quando, em uma determinada área, a produção vegetal ou animal se dá de forma isolada em um período específico. Normalmente, esse período, né, é o ano agrícola, né? Lembrando que o ano agrícola, gente, vou até aparecer aqui para vocês, né? O ano agrícola, ele é diferente do ano convencional, né? O nosso ano, ele começa em janeiro e termina em dezembro. O ano agrícola, ele é diferente, né? O ano agrícola, ele vai iniciar ali na primavera, verão, com o início do período chuvoso, né? Quando as temperaturas aumentam, e ele vai terminar, né? Ali, né? Na estação de inverno, ok? Belezinha? Então, o ano agrícola, vocês vão ver muito esse termo nas nossas aulas, ele é diferente do ano normal. Então, vamos voltar aqui, né? Deixa eu aumentar o slide para vocês. Olhem o exemplo que eu trouxe para vocês do sistema em monocultura, né? Em monocultivo. Então, eu tenho a gleba 1, a área 1, e aí a gente vai ter o quê? O cultivo da soja. Eu planto, eu colho soja. Aí, depois que eu colhi essa soja, eu vou deixar a minha área descansando. O chamado, né? Pousio. Isso aí, né? Durante algum tempo, ok? Aí na minha área 2 eu só tenho milho, beleza? Aqui eu trouxe uma outra foto para vocês, que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem o que é essa monocultura, né? É o cultivo de apenas uma única espécie agrícola na área. Então, olha aqui para vocês verem, nessa área imensa, eu vou ter uma única espécie, que no caso é a soja. Eu vou colher essa soja, eu vou deixar a minha área descansando. Bem, vamos agora falar um pouquinho do sistema em sucessão de culturas, né? Esse sistema aí é muito utilizado no Brasil hoje. Então, o cultivo de uma espécie após a colheita de outra em uma mesma área e no mesmo ano agrícola. Então, né, eu vou dar o exemplo aqui, né, da área 1. Início, né, ali da primavera, eu vou, né, começam as chuvas, eu planto soja. A soja cresce, desenvolve, eu colho essa soja e em seguida eu plantei quem? O trigo. Então, eu colhi a soja, já plantei uma outra cultura na mesma área, no mesmo ano agrícola, ok? Então, e quando a gente faz, né, essa alternância de espécies, é importante, pessoal, a gente sempre que possível alternar gramíneas e leguminosas, tá bom? Então, aí, né, a soja, o feijão, eles são leguminosas, trigo, milho, aveia são gramíneas. Por quê? Quando a gente alterna gramíneas e leguminosas, a gente consegue quebrar os ciclos de pragas e doenças. E aí, né,
Consequentemente, a gente vai precisar usar menos insumos químicos. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, ao exemplo que eu trouxe para vocês, né? Então, sucessão de culturas é cultivo de uma espécie após a colheita de outra em uma mesma área no mesmo ano agrícola. Então, nessa área, né, mais ou menos ali em outubro, novembro, eu plantei soja. E depois de 4, 5 meses, eu colhi essa soja e nessa mesma área eu plantei quem? Milho. Ok? Então, vou ter, né, ali uma cultura após a outra, na mesma área, no mesmo ano agrícola. É o chamado, né? É chamado sistema de sucessão de culturas, muito utilizado no Brasil hoje. Né? Em alguns casos, eles usam até 3 cultivos, né? Nesse mesmo ano agrícola. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre o sistema em rotação de culturas. Consiste na alternância de várias culturas na mesma área, durante os anos agrícolas, de acordo com o planejamento. Né? Lembrando aí, né, que sempre que possível, alternar as gramíneas com as leguminosas, tá bom? Aí na próxima videoaula também a gente vai falar mais sobre a questão das leguminosas, né, fixadoras, que elas fazem a fixação biológica do nitrogênio. Então, assim, isso hoje está sendo bastante explorado, né? Principalmente quando se fala em agricultura, pecuária conservacionista, regenerativa. Então, é uma aliada que a gente tem aí, beleza? Mas essas são cenas, né, dos próximos capítulos. Vamos focar aqui, então, na rotação de culturas. Quero que vocês olhem aí, né, na área 1, gleba 1, né? Vejam vocês que podem ser adotados durante 6 anos 3 ciclos de um sistema de rotação de cultura de 2 anos. Então, olha aqui, ó, o primeiro ciclo corresponde aos 2 primeiros anos, o segundo ciclo ao terceiro e quarto ano, e o último ciclo correspondente aí ao anos 5 e 6. E vejam vocês, né, no caso da área 1 aí, do ano 1, o primeiro plantio foi da soja, uma espécie leguminosa. Então, no início das chuvas, planto soja. A soja é colhida, eu vou entrar com o trigo. Já no próximo ano, eu não vou repetir a soja. Eu já vou entrar com o milho e depois com a aveia. Então, nesses 2 primeiros anos, eu vou fechar um ciclo. Aí, no segundo ciclo, eu volto com a soja, nesta mesma área. Vejam vocês que na gleba 2 já foi o contrário. Eu comecei com milho e aveia e no ano 2 eu entrei com a soja. Ok, pessoal? Né? Então, esse aí é um exemplo de rotação de culturas. Aqui eu trouxe, né, um outro exemplo para vocês. No caso aqui, né, o primeiro plantio foi feito com feijão, uma espécie também leguminosa, soja. Colhi o feijão, entrei com o milho, né, o milho safrinho. Depois esse milho é colhido e aí, né, a gente vai fazer o plantio do centeio. Esse centeio ele é colhido e aí eu vou fazer o quarto plantio, que é da batata doce, ok? Essas espécies, gente, varia muito, né? Qual espécie que eu vou usar? Da região que você está localizado, né? Das espécies que são mais adaptadas para essa região, né? Do aparato tecnológico que o produtor, né, já dispõe, do conhecimento que ele tem para cultivar essas espécies, da rentabilidade, do preço. Então, são vários os fatores que a gente precisa analisar para tomar a decisão de qual espécie eu vou plantar na minha área, ou quais espécies, né? Bem, continuando aqui, né, e vou mostrar para vocês o sistema em consórcio, né, ou em consorciação de culturas, conhecido também, né, como policultivo. Lembram que o monocultivo, o mono era uma única espécie. Agora, no policultivo, significa que nós vamos ter 2 ou mais espécies na mesma área. Professora, é vantajoso a gente ter mais espécies na mesma área? É super vantajoso. Por quê?
quanto maior o número de espécies na área, menor vai ser o quê? O seu problema com pragas e doenças. E aí, menor o seu problema com pragas e doenças, menor vai ser o uso de insumos químicos. Guardem essa regrinha aí com vocês, tá bom? Não esqueçam dessa regrinha da biodiversidade. Então, quando vocês estiverem já trabalhando, né, os que já trabalham, os que vão atuar na área ainda, sempre que possível, né, ao redor da sua lavoura, se não tem como você fazer o consórcio, né, mas mantenham, né, uma reserva legal bacana, restaurada, com bastante biodiversidade, se possível, né, corredores ecológicos, quebra-ventos, porque essa biodiversidade, ela é uma grande aliada. Tanto no bolso, que você deixa de gastar tanto com insumos, quanto da parte ambiental e social. Então, eu quero que vocês olhem aqui essa foto, né? Olha que consórcio lindo, né? Entre as ruas de milho, nós temos quem? O feijão. E nós temos, né? O feijão, então, aí consorciado com o milho. Bem, isso é interessante porque você está com o seu solo todo coberto, né? O que é ótimo, né? Quando a gente fala de conservação de solo, né? Não só de solo, mas também de água. Vocês já estudaram isso em outras disciplinas. O agricultor, né? A agricultora, ela vai ter uma diversificação de produção. Então, ao invés de colher só milho, ela vai estar colhendo milho e feijão. Vamos supor que o preço do feijão está ruim, né? Se ela tivesse plantado só o feijão, ela ia ter tido, né, uma renda muito pequena, mas como plantou milho, aí ela tem essa diversidade, né? Eu já falei com vocês antes. Sempre que possível, nós precisamos o quê? Não colocar, né, todos os ovinhos numa cesta só, né? E o mercado, ele é muito isso, né, gente? Lei da oferta e da demanda. Quem planta feijão, quem já trabalhou com plantio de feijão, né? Eu já plantei feijão, né? Já acompanhei plantios de feijão. É isso. Tem hora que você certa, você ganha muito dinheiro, mas tem hora que é muito feijão no mercado, ou os fatores climáticos não ajudam, você não consegue uma rentabilidade tão boa. Então, a diversidade ela é sempre muito bem-vinda. Aqui, gente, quero mostrar mais algumas fotos. Olha que foto linda, né? O milho consorciado com o trigo. Então, tem duas espécies aí na mesma área ao mesmo tempo. Bem, olha que foto bacana também, né, do café. Você sabe que o café é minha cultura do coração aí, que eu tenho mais me dedicado. Então, eu tenho a linha de café e entre as linhas de café, a gente tem o plantio aí do feijão. Bem, algumas observações. Primeira delas, o café foi recém-plantado, então ele não faz sombra. Ok. Se o café já estivesse na fase de produção, né, muito alto, não teria como eu fazer o plantio de feijão, de milho ou outra espécie, porque ia sombrear as linhas entre o cultivo de café. E esses cultivos agrícolas, né, feijão, milho, eles precisam de sol para crescer e produzir. Então, no caso do café, né, uma cultura perene, uma cultura que cresce, né, em estatura, eu consigo esse consórcio quando ele foi recém-plantado ou quando a lavoura adulta ela é recepada, que é aquela poda mais drástica, beleza? A outra observação que eu quero mostrar aqui para vocês, vocês estão vendo a linha do café? E aí tem um espaço limpo. A gente precisa desse espaço limpo, geralmente 80 centímetros a 1 metro. É para que não haja competição das plantas, né? Da planta ali que está consorciada, no caso o feijão, com o café. Beleza? Então vamos continuar aqui. Bem, então o último sistema que nós vamos estudar na aula de hoje é o sistema de integração, conhecido também como sistemas agroflorestais. Né? Ocorre quando sistemas de cultivo, de criação, diferentes finalidades, agricultura ou lavoura, pecuária e floresta, estão interligados em si em uma mesma área.
com o objetivo de maximizar o uso da área e dos meios de produção e ainda diversificar a renda. Gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Para ser considerado um sistema agroflorestal, um dos componentes precisa ser florestal, ou seja, precisa ser uma espécie arbórea. Isso é para exigência para ser considerado SAF. A outra exigência é que na mesma área você tenha 2 ou mais espécies. Bom, eu sempre gosto de falar, é um assunto que eu adoro, né? O meu doutorado, a minha tese de doutorado foi feita com sistemas agroflorestais em café, né? Eu entrei no Instituto Federal numa vaga para docente em sistemas agroflorestais, então me coloco à disposição aí, viu? Quem gostar dessa área, eu estou à disposição. E a gente vê, né, com essa demanda cada vez maior pela sustentabilidade, né, muito vindo aí da questão das intempéries climáticas, né, das mudanças do clima, cada vez mais vai ser exigido nós, né, como técnicos, a sustentabilidade, produzir de forma sustentável, criar animais de forma sustentável. Então, os SAFs, eles vêm para compor essa questão da agricultura, da pecuária conservacionista, regenerativa, tá bom? Então, lembre-se de mim quando vocês ouvirem falar nos SAFs. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da classificação dos SAFs, né, dos sistemas agroflorestais. Nós temos aí, né, o primeiro, essa classificação de acordo com os componentes que estão ali na área. O primeiro nós vamos ter os cultivos agrícolas, né, a lavoura com a floresta, chamados agro-silviculturais. Então, na área eu vou ter, por exemplo, eucalipto com soja, eucalipto com milho, ok? O segundo tipo, a gente vai ter, não é lavoura, ali no slide está lavoura, mas é floresta. Depois vocês corrigem para mim. A gente vai ter a floresta com a pecuária, né? São os sistemas silvipastoris. Então, eu vou ter eucalipto com gado de leite, eucalipto com gado de corte, né? Alguma outra espécie florestal com búfalos, dependendo da região, né? Onde você está com esse sistema de produção, ok? Nós temos ali depois a integração lavoura, pecuária, floresta, o ILPF, né? Ou conhecido também como agro-silvicultural, né? Que aí vai ser, né? Primeiro a gente vai plantar, né, a espécie florestal junto com cultivos agrícolas, soja, milho, trigo. Só que aí, à medida que essa espécie florestal vai crescendo, né, vamos supor, até uns 2 metros de altura, a hora que ela atinge esses 2 metros de altura, né, mais ou menos em 2 anos, isso aí é médio, gente, vai depender de cada região, da tecnologia que é utilizada, né, do manejo. Mas, enfim, quando essa espécie florestal ela começa a sombrear ali as entrelinhas, não tem como mais você ter a produção dos cultivos agrícolas, soja, milho, porque são espécies que precisam da radiação solar para crescer e produzir. Aí o que vai acontecer? Sombreou, vocês vão retirar o cultivo agrícola, não vai plantar mais, e aí vocês vão plantar a forrageira. Forrageira cresceu, aí vocês vão colocar quem no sistema? O animal, ok? E aí nós temos também, né, o sistema de produção florestal de múltiplo uso, ok? Então, a classificação que a gente tem dos SAFs com relação aos aspectos estruturais, os seus componentes. Ah, professora, mas tem outros tipos de SAF? Tem sim, mas nessa disciplina nós vamos até a esses 4 tipos, ok? Vamos lá então. Bom, algumas fotos para vocês, deixa eu aumentar, para vocês poderem ver as fotos. Aqui, né, ó, lavoura, floresta, então nós temos soja com eucalipto nas entrelinhas. Opa, deixa eu voltar aqui. Outra foto, né, nós temos aqui feijão, né, com uma outra espécie florestal. Essa foto aqui é lá de São Sebastião do Paraíso, né, o pessoal da EPAMIG que tem esse experimento lá. A primeira foto, café recém-plantado com macadâmia, depois já na fase adulta. Bem, aqui nós temos, né, um pouquinho do sistema silvipastoris,
né? Então, aqui a gente tem eucalipto e gado de leite, ou eucalipto de gado de corte, são os mais usados, né? É a associação de árvores dentro da atividade pecuária, então eu tenho um pasto e aí eu começo a plantar algumas árvores, ou ao contrário, eu começo a criar animais dentro de povoamentos florestais. Mas, pessoal, né, uma observação, sempre que a gente fala de sistemas de integração agroflorestais, a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de sombra, tá? A gente tem que ter a sombra, mas ela não pode ser em excesso, né? Porque forrageiros, outros cultivos agrícolas, eles precisam de sol para realizar o processo da fotossíntese. Se eles não conseguirem o sol, né, para fotossíntese, eles não vão crescer, beleza? E aí, não crescendo, não há produção. Bem, aqui, né, o agro-silvopastoril, aquela hora eu falei agro-silvicultural, mas não, gente, o agro-silvicultural é só quando é floresta e cultivo agrícola. Aqui, né, esse terceiro tipo é agro-silvopastoril ou ILPF, que nós vamos ter os cultivos agrícolas, nós vamos ter as espécies florestais e nós vamos ter também a criação do gado aí, né? Gado de leite ou gado de corte. Eu já expliquei para vocês, né? Nos primeiros anos, cultivos agrícolas e eucalipto. Eucalipto cresce, começa a sombrear entre linha, a gente então tira os cultivos agrícolas e entra com a forrageira e os animais. Bom, por último, nós vamos ter aí os sistemas de produção florestal de múltiplo uso, né? Que é o sistema no qual as árvores são regeneradas e manejadas para produzir não somente madeira, mas também folhas e frutos, né? Que são usados aí para alimentação e também para forragem. Bom, gente, estamos, né, chegando ao final da videoaula de hoje. Quero agradecer a todos vocês, né, pela presença, né, por estarem acompanhando, participando da disciplina Sistemas e Técnicas de Produção Agropecuária, né? Quero me colocar à disposição de vocês. Quem tiver dúvida, pode me chamar no e-mail, pode me chamar lá no sistema, né? Vou ter o maior prazer de responder vocês, né? Essa disciplina ela é bem mais prática. A gente começa com esses conceitos, mas que vocês precisam entender tudo isso, né? O sistema de monocultivo, sucessão de culturas, rotação de culturas, consórcio, integração, né? Quem já está trabalhando sabe que são termos muito utilizados. Quem ainda não está, né, inserido ali no mercado de trabalho, a gente precisa entender muito bem o que é cada um desses conceitos para saber utilizá-los da melhor maneira possível, ok? Então é isso, até a próxima e fiquem todos bem.